Olá, meu nome é Ana Luísa Azevedo, sou estudante de Ciência Política e a minha pesquisa foi feita na área de Filosofia Política com orientação da professora Maria Cecília Pedrosa. O título da pesquisa é A Tolerância e seus Limites, estudo sobre o pensamento de John Locke. Bem, Locke é reconhecido como fundador de uma concepção que norteia os estados contemporâneos, o liberalismo. Estudar o pensamento e as obras lockeanas, então, é algo fundamental para compreender questões sobre o fundamento da liberdade dos indivíduos e a constituição e o poder dos estados. Por isso, a pesquisa analisa alguns dos principais conceitos que estruturam o pensamento de Locke nas suas obras Dois Tratados sobre o Governo e Carta sobre a Tolerância, buscando compreender quais são os principais elementos presentes nessas obras, principalmente em relação ao Estatuto da Lei no domínio do direito natural e civil. O objetivo é evidenciar as relações de força que compõem os governos e como estes são essencialmente limitados pela lei. Bem, o limite é uma ideia fundamental da doutrina da tolerância apresentada por Locke. Em sua obra Carta sobre a Tolerância, o autor desenvolve uma crítica à falta de tolerância religiosa, tanto pela Igreja como pelo Estado, se contrapondo à realidade política e social da época. Os fundamentos da questão da tolerância apresentados por Locke são divididos em 3 macros argumentos em seu texto. O primeiro é de caráter religioso. O autor demonstra, através de passagens bíblicas, que a tolerância não é algo contrário ao Evangelho. Na verdade, os valores cristãos têm como base a boa comunhão com todos, inclusive com os que professam uma fé distinta. O segundo argumento é de caráter político, desenvolvido com uma base em questões éticas, onde a diversidade de opinião não pode ser a causa de guerras ou desavenças políticas. A diversidade, segundo Locke, não pode ser evitada, mas a falta de tolerância, causadora de tantos conflitos e guerras na época, e ainda hoje, sim pode ser evitada. O último argumento lockeano sobre a tolerância se direciona ao âmbito institucional, sendo um ponto de extrema importância para o que posteriormente ficou configurado como secularização, que é a separação entre a esfera do Estado e da Igreja. O autor defende que a distinção entre Estado e Igreja, especificando os limites de cada um, é necessária para que ninguém use questões religiosas como pretexto para seus delitos. Sendo assim, então, imprescindível delimitar corretamente as competências de cada uma das instâncias, limitando o poder político e controlando os excessos da religião, mantendo as igrejas o respeito mútuo entre si e as fés distintas e não interferindo o Estado em suas questões internas. A religião fica, então, restringida à esfera privada com o cuidado das almas. Já a ação do Estado fica restringida à esfera pública, com cuidado para com a propriedade e a proteção dos bens civis. John Locke, portanto, defende que a opinião pessoal é algo privado de cada indivíduo e deve ser fortemente zelada. Mas até a tolerância e as questões religiosas estão submetidas e limitadas pela lei, colocado por um governo instituído pela sociedade civil. Esse limite imposto pela lei é mais esclarecido na obra O Segundo Tratado de Governo, quando Locke, em uma resposta à concepção de direito divino dos reis, busca distinguir o poder político das demais formas de poder, estabelecendo para isso os limites da atuação do Estado frente às liberdades individuais. É utilizado para isso os conceitos de Estado de natureza, uma condição dotada de liberdade e igualdade, e de comunidade civil, um momento em que os indivíduos renunciam voluntariamente suas liberdades naturais e formam um corpo político, com a intenção de preservar as suas propriedades. Enquanto estão no domínio do direito natural, os indivíduos obedecem e se limitam às leis da racionalidade. Já na Constituição da sociedade civil, todos os homens se submetem e limitam-se voluntariamente às leis, que devem preservar a liberdade, a propriedade e o bem comum. Bem, essa é uma discussão muito relevante de ser feita,
não apenas para poder compreender as bases do liberalismo, a questão de liberdade dentro do liberalismo e a divisão das esferas públicas e privadas, mas também por ainda hoje ser possível observar nos estados contemporâneos tanto a interferência de questões religiosas na esfera pública, como também o contrário, o uso de discursos religiosos por parte de agentes políticos. Então, é um tema muito em voga, muito importante de ser compreendido a fundo, e Locke nos traz compreensões a mais a respeito destes pontos.